da palavra. O tema é a importância do Espírito Santo na vida do crente, né? A importância do Espírito Santo na nossa vida. Pega essa Bíblia, Pedro. A importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Qual é a tarefa do Espírito Santo aqui na Terra? Vocês sabem que é o Espírito Santo, né? Qual é a tarefa do Espírito Santo aqui na Terra? O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Está aqui para nos consolar. Ele está aqui para nos dar sabedoria, entendimento, para nos ensinar a orar, que nós não sabemos nem como devemos orar, mas o Espírito que tem promessa de Deus de nos ajudar nessa tarefa. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo. Livro de João, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 32. O tema do estudo é a importância do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo recebe um destaque neste Evangelho, como também nos outros Evangelhos. O Espírito Santo desceu e permaneceu sobre Jesus no começo do seu ministério. Então, o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo, ele é tão importante que Jesus, ao receber o Espírito Santo, Jesus deixou um legado para nós. Que nós que estamos aqui na Terra, nós precisamos receber esse Espírito Santo. Então, aqui no estudo está assim: o Espírito Santo recebe um destaque neste Evangelho, como também nos outros Evangelhos. São 4 Evangelhos. O Espírito Santo desceu e permaneceu sobre Jesus no começo do seu ministério. Então, até Jesus, ele recebeu o Espírito Santo para deixar um legado para nós. Que todos nós que queremos ter uma comunhão com Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ter uma plena comunhão com Deus. E o Espírito Santo, ele veio para assumir o lugar de Jesus. Porque Jesus, ele veio na terra, ele nasceu, ele cresceu. Aos 30 anos, ele foi batizado no Rio Jordão. Nesse mesmo dia, ele recebeu o Espírito Santo, né? E preparou 12 homens, muitos seguidores e seguidores. Depois ele teve que cumprir o papel dele de ir para a cruz para ser o nosso Salvador. E hoje ele está sentado ao lado direito do Pai. Mas só que antes dele, ele fez uma promessa para aquele discípulo, para aquele seguidor, do outro auxiliador, o Espírito da Verdade, que ia assumir o lugar dele, para que a terra não ficasse vazia da presença de Deus. Porque que segura essa terra aqui, irmão, que não acontece mais desastre, porque o Espírito Santo, ele está aqui. O Espírito Santo, ele tem a tarefa de nos convencer do pecado, do juízo e do julgamento de Deus. O Espírito Santo também, ele é o líder da igreja. Ele que coloca essa igreja, ele que dá autoridade à igreja, ele que dá sabedoria à igreja, ele que faz toda cura que a pessoa recebe, toda expulsão de espíritos malignos é pelo poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo aqui, essa terra está na mão de Satanás. Então, o Espírito Santo, ele é muito importante na igreja. Nós vamos ler aqui, então, o João, glória a Deus, o João 1, 32. Glória a Deus. Quem está aí pode ler. João 1, 32. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele.
e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Amém. Então aqui, João Batista que veio preparar o caminho para Jesus. Né? Ele batizou Jesus no Rio Jordão aos 30 anos. Jesus ele foi batizado no Rio Jordão. E aqui João está narrando que João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não sabia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que veres descer o Espírito sobre ele e repousar, esse é que batiza o Espírito Santo. Então, Jesus ele foi batizado no Rio Jordão. João Batista batizou ele nas águas, o batismo das águas. E nesse momento, como Jesus estava saindo das águas, estava saindo do rio, veio o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus e permaneceu. João Batista ele testemunhou, esse é que batiza com o Espírito Santo. Então, Jesus ele batiza os homens com o Espírito Santo para que nós podemos desempenhar um trabalho. Jesus foi o primeiro homem a ser batizado no Espírito Santo. Ele foi o primeiro a ser batizado no Espírito Santo para deixar um legado para a igreja. Se você quer servir a Deus, você precisa ter uma plena comunhão com Deus, precisa obedecer a doutrina da palavra de Deus para que a sua casa fique limpa, para que venha habitar o Espírito Santo. Porque esse Espírito ele não habita em casa suja, ele não habita em casa que não está preparada para ele. Nem nós gostamos de morar em casa suja, não é verdade? Vai morar de aluguel, quando a gente mora de aluguel, vai alugar com a casa, né? Você aluga uma casa, você vai dar uma olhada nela, ela está suja, está precisando de uma pintura, precisando de uma lavada, se tiver móvel velho, vai tirando. Então, o Espírito é santo, ele é santo, porque a palavra santa é separada do pecado, não tem iniquidade, não tem pecado nenhum. Então nós precisamos de aproximar de Deus de uma tal maneira que essa palavra limpa a nossa casa. Então nós vamos continuar agora, nós vamos ler o versículo 3 de João 3, 34. João 3, 34. Nós não vamos sair do livro de João, tudo no livro de João. João 3, 34. Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. João 3, 34. Glória a Deus. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Amém. Amém. Então aqui está falando, pois aquele que Deus enviou fala das coisas de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O que está falando? Que Jesus ele foi enviado por Deus para proclamar o Evangelho, para falar do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a oportunidade de salvação. O Evangelho é as boas novas, a oportunidade de nós receber perdão, é a oportunidade de nós poder recomeçar. Quando nós pecamos, nós oramos, pedimos perdão pelo nome de Jesus, e nós temos a oportunidade de recomeçar. Então, Deus enviou o Espírito em Jesus, mas Deus deu o Espírito para Jesus, mas não deu com medida, deu sem medida. Jesus foi um homem que estava aqui na terra, ele estava cheio do Espírito Santo. E é por isso que ele operou grandes obras, por isso que ele curava, por isso que ele ressuscitava,
enfermo, por isso que ele ressuscitava morto, curava cego, curava lepra. Por isso que ele pregava a palavra com autoridade e é por isso que ele suportou ir para aquela cruz. Por causa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não é um espírito, é um espírito de ousadia, é um espírito de poder, é um espírito de fortaleza. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Já pensou Deus mora dentro de nós? É isso que a palavra quer dizer. Deus, ele quer morar em nós, porque nós fomos criados para ser casa e morada do Espírito Santo. Então Deus aqui derramou o Espírito sem medida em Jesus, porque Jesus precisava desempenhar uma obra aqui na terra, precisava de curar pessoas, ele precisava de ressuscitar algumas pessoas, ele precisava de acabar com o sofrimento das pessoas, e ele precisava de ter um Espírito forte, porque a ameaça contra ele era grande. Hoje é a mesma coisa. Se nós não recebermos o Espírito Santo, nós não temos como fazer a obra de Deus. Porque a invertida vem de todo lado. E a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra os principados e com a tempestade das trevas. Se a gente não receber o Espírito Santo, a gente não faz nada, não consegue. Porque você vai pegar a palavra, está lá o Satanás. Você vai cantar o hino, está lá o Satanás. Você vai orar para as pessoas, está lá o Satanás. Mesmo quando a gente não vê ele está por aí, ao redor. Mas a gente não está vendo. Vocês veem de moto? Ele está lá por aí. Observando, vamos ver quando é que aquele casal lá. E lá vai ter. Não podia falar assim, mas Deus também enviou os anjos. E o Espírito Santo é que conduziu vocês e nós todos para vir aqui essa noite, para ouvir a palavra. Porque o Espírito Santo ele tem por obrigação, ele tem por dever de nos apresentar Jesus, de nos trazer para perto de Deus. Essa é a tarefa dele. A tarefa dele é nos convencer que nós precisamos de ouvir essa palavra, porque essa palavra é a única coisa que tem na terra que pode nos salvar da condenação eterna. E eu falo mais, a pessoa que não aceitou Jesus ainda está caminhando a passo largo para o inferno. E Jesus disse, ide para todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê estará condenado. Quem não crê, o quê? Na mensagem está sendo pecado. Quem não crê nessa palavra está condenado. E a gente vai tocando a vida, a gente deixa para amanhã, vai deixando para amanhã, o tempo vai passando, e aí caiu a carcaça, não aceitou Jesus. Aceitar Jesus que eu estou falando, mudar de vida. Estou falando aceitar um novo estilo de vida, aceitar viver de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus. E aí você vai encontrar salvação, você vai encontrar proteção enquanto está na terra, você vai encontrar abrigo no esconderijo do Altíssimo. Nós vamos encontrar. Antes, irmãos, eu era um endemoniado, terrível, muito demônio. Eu andava nessa rua aqui, usando crack, bebendo, fazendo toda coisa que não agrada a Deus. E eu tinha muito demônio comigo. Mas foi só eu aceitar essa palavra. Foi só eu aceitar o estilo de vida de Jesus, abrir mão das coisas que eu fazia, que não era boa para mim, que estava me destruindo, que estava me afastando de Deus, que eu estava afastado de Deus, que estava me conduzindo para o inferno. Aí eu, agora eu estou liberto. Agora eu estou liberto, não é porque eu sou bonito, não, eu estou liberto é por causa da palavra de Deus. Por causa de obedecer essa palavra, eu estou caminhando para o céu. Então diz assim, o Pai dá ao Filho o seu Espírito sem medida. O que aparece nesse Evangelho e não nos outros são os ensinamentos, de Jesus a respeito do Espírito Santo como auxiliador que Deus enviou para tomar o lugar de Jesus. Então o que acontece? Jesus ele precisou de voltar para o céu. Então ele precisava de um auxiliador para cuidar daqueles que ele já tinha preparado, para cuidar daquele discípulo, daquele seguidor que já estava preparado.
Porque sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus aqui, não tinha jeito. E ainda não tem jeito. Então Jesus ele pediu ao Pai que enviasse outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com nós para sempre. E esse Espírito que está aqui na terra. E é por isso que Satanás tem tentado destruir, parar essa obra, parar a pregação da palavra há mais de 2024 anos, há 25 anos atrás, e não consegue. Mata um cristão, nasce 2, 3. É assim que vai fazer. E não para essa obra. Os discípulos de Jesus, todos foram mortos, a não ser João. Todos foram mortos, a não ser esse homem que escreveu esse livro aqui, que nós estamos lendo. Todos foram assassinados. Mas matava um, nascia 5, 6. Porque o Espírito Santo, ele está aqui na terra, ele está trabalhando e ele é o maior poder que tem aqui na terra. Não tem nada mais poderoso, mais maravilhoso, mais sensível, mais doce e mais poderoso do que o Espírito Santo que está aqui na terra. Mas aí vocês podem me falar, mas pastor, por que a terra está ruim assim? Não é? Se ele é poderoso, se ele é o maior poder, se ele tem poder, mais poder que o Satanás, por que a terra está ruim assim? É porque Deus deu o livre direito de nós fazer a nossa escolha. Ou escolhe andar com Jesus, ou é escravo do diabo. Ou nós estamos caminhando para o céu, ou estamos caminhando para o inferno. Ou nós estamos na bênção, ou estamos na maldição. E nós podemos escolher. Enquanto nós vamos fazendo a escolha errada, igual os homens estão fazendo a escolha errada, que o mal tem muito mais pessoas praticando o mal do que o bem, o Espírito Santo ele ainda está nos convencendo, tentando convencer o homem por meio da pregação da palavra. Porque se Deus fosse fazer com nós a força, se ele fosse fazer com nós a força do jeito que ele queria, ninguém resiste. Nem o Satanás tinha pecado. Nem o Satanás tinha feito rebelião no céu. Mas Deus ele não quer assim. Deus ele quer que nós servimos dele, que nós adoramos ele por amor, por saber que ele é o melhor para nós. Mas o Satanás também ele está aqui na terra e uma das características dele é enganador. Ele engana. Ele faz a mentira parecer verdade e faz a verdade parecer mentira. Ele troca. E se a gente não tiver comunhão com essa palavra, a gente cai do laço. Porque essa palavra é verdade. Ele diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de quê? Da mentira, do engano, daquilo que é falso. Satanás ele traz prato, ele apresenta um caminho mais fácil para nós, mas esse caminho mais fácil vai nos conduzir para a separação eterna de Deus. Então aqui nós vamos continuar aqui, né? Nós vamos ver 14, João 14, 15 a 17. João 14, 15 a 17. Glória a Deus. João 14, versículo 15 ao 17. Deixa a Andressa ler aí para nós. Eita, glória. Quer não? Não gosta não? Rafael? Não? Amém. 14, 15 ao 17. Glória. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vos o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Glória a Deus. Então, olha que palavra, olha que palavra que Jesus falou para o seu discípulo. Jesus ele estava ensinando para o seu discípulo, né? Antes dele ser crucificado, já estava preparando o seu discípulo. No 14, 15, ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, amar Deus é guardar os mandamentos. E na carta de João fala assim, que aquele que diz que ama a Deus e não obedece os seus mandamentos, esse é mentiroso. Mentiroso. E o pai da mentira é Satanás. Então Jesus disse: se vocês me amam, se vocês me amarem, obedecerão os meus mandamentos, guardarão os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para ficar com vocês para sempre.
Então, Jesus está falando, eu vou embora. Eu vou voltar para a presença do Pai. Eu vou ir para a casa do Pai. Mas se vocês me amarem e obedecer os meus mandamentos, eu rogarei o Pai. E Ele, o Pai, vos dará o outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Está vendo como é que a gente precisa? Como é que a gente vai receber o Espírito Santo? É amando a Jesus. E amar Jesus não é só de boca. Igual o namorado fala para a namorada, eu te amo, bate nela. Eu te amo, trai ela. Eu te amo, fala mentira com ela. Igual a mulher também, eu te amo, bate, trai o cara, engana o cara. Não é isso. É igual o filho fala para mim, eu te amo no dia das banhas, compra um pouquinho de flor, né? Eu te amo. Mas dá desgosto, a mãe o ano todo xinga, dá terra sacolejada na mãe, dá dia das mães, eu te amo. Não é isso. Está falando, se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. E é automático, se nós amarmos Jesus e obedecer os mandamentos, ele já pede o auxiliador, o Espírito da verdade. E esse Espírito vai ficar com nós para sempre, nunca mais vai embora. Mas continuando aqui no 16, no 17 diz assim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele habita em vós e está em vós. Estou falando, o mundo não pode conhecer. Que mundo? Da terra não. Não está falando da terra. Deus não está preocupado com essa terra. Deus está preocupado com as almas que estão aqui. O que é o mundo, pastor? O que significa o mundo? O mundo é uma doutrina que nós podemos viver do jeito que nós quisermos. Que nós podemos fazer as coisas do nosso jeito. Que isso não tem nada a ver, que aquilo não tem nada a ver. Que tem isso, que tem aquilo. Isso é o mundo. Essas pessoas que têm essa mentalidade não podem receber o Espírito Santo, porque não pode ver. E não o conhece. Porque não obedece os mandamentos de Cristo. Então vai viver na terra aqui e não vai ver o Espírito Santo. Quem está vendo o Espírito Santo? Quem já viu o Espírito Santo? Quem conhece o Espírito Santo? Então Jesus está falando, vocês o conhecem, vocês o veem e o conhecem, porque ele está em vocês e habita em nós. Eita, que palavra! Então o mundo não pode receber. Quem anda na contramão da palavra de Deus, quem não obedece essa palavra, quem não ama Jesus de forma de obedecer a palavra, não pode receber. Não vai receber de forma nenhuma. Porque não conhece e não pode ver. Muitas pessoas estão na igreja, ficam 50, 60 anos e não vê o Espírito Santo, não conhece o Espírito Santo. Por quê? Não obedece a palavra. Como o costume dizer, fica ingênuo isso. Nós precisamos de obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos. Não é obrigado nós obedecer. Nós temos um livre direito de escolha. Ou obedecer e receber, ou obedece, ou não obedece e não recebe. E aí também não tem comunhão com o Pai. E aí também não tem uma ligação com Deus. E aí não tem uma vida espiritual. E aí está morto espiritual. E quando a carcaça cair, para onde vai a alma? Jesus disse para Nicodemo, é necessário nascer de novo. Nascer da alma, da água e do Espírito. Quem não nascer de novo, não vai nem ver o Espírito. O Espírito é na terra. Já tem 2025 anos que ele está aqui. E as pessoas não estão vendo ele. A maioria vê o Espírito de Satanás. Não vê? Quem já viu? Quem já viu o Espírito de Satanás? Eu nunca vi. Mas o Espírito Santo não vê, nem sente a presença dele. Por quê? Porque não ama Jesus de obedecer o mandamento. As pessoas falam, eu tenho muita fé com Deus. Se eu tivesse fé com Deus, eu já tinha morrido. É verdade, se Deus não tivesse misericórdia de nós tudo já tinha sido consumido. Mas a fé sem a obra é morta. A fé sem obediência à palavra de Deus é morta, não resolve nada. Aí Tiago diz, crê que há só um Deus? Pois tem. Os demônios também creem e estremecem de medo. Você fala o nome de Deus, o nome de Jesus, eles caem por terra. Mas eles não têm comunhão com Deus. Então aqui o mundo não pode receber. O mundo é o quê? Sistema.
que eu posso viver do jeito que eu quiser, que eu posso casar, eu posso separar, largar minha esposa, casar com outro, que eu posso vir na prostituição, que eu posso falar mentira, que eu posso comprar e não pagar, que eu posso andar com roupa sensual para atrair pecado das pessoas, mas o que eu posso mexer com macumbaria, que eu posso cuidar com minha mãe, que eu posso bater na minha mãe, que eu posso desobedecer os mais velhos, que eu posso tratar a Dona Maria aí com ignorância, né? Que eu tenho que tratar ela como se fosse a minha? Não. Então tem regra. Quem não obedece a regra é do mundo. A regra do mundo, que faz o que quer. Eu posso ficar embriagado, ficar embriaguez também leva a desgraça. Se morrer embriagado, quem dera. Ninguém dera. Se morrer embriagado, vai pular. Ia, como é que eu escapei? Eu dei uma patada aqui, ó. Lá atrás vai aquele adulto aqui. Eu levei 4, um aqui, e o cara deu uma patada para todo lado. Aí Deus veio com Deus de mim. E eu estava bem hidratado. Se eu tivesse morrido ali, onde é que eu estava? Mano, lá embaixo. A minha família está enganada, coitadinho. Eu bebi uma cachaça, ele cuidava com nós aqui, mas coitadinho. Mas ele nunca matou, ele não roubava, né? Ele negócio, ele estava descansando com Deus. Depois de descansar com Deus, né? Descansar com Deus, a maioria das pessoas que morrem, pouco. 85% de pessoas que morrem, tudo agora. Pouco. Porque o Satanás ele tem muito amarra. Ele amarra um na prostituição, amarra outro no adultério, amarra outro na mentira, outro na sensualidade, outro na vaidade, e vai amarrar outro na macumbaria, outro que bate na mãe, outro que tem mágoa no coração, outro que tem ódio. Assim, vai amarrar. É muito amarra. E as pessoas não vêm para palavra, as pessoas não vêm conhecer a verdade para libertar. Aí, quando a carcaça cai, pô. Vamos lá. Então o mundo não pode receber, porque o mundo não ama Cristo. Não ama. Agora nós vamos passar agora 25, no mesmo capítulo 14, versículo 25 e 26. 14, 25 e 26. Glória a Deus. Aleluia. Quem não me ama? Não, 14, 24, 25, 25 e 26. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Que bem. Então, quando a gente vem no culto, quando a gente recebe esse Espírito Santo, a gente vem no culto, a gente ouve uma palavra, aí se passam 6 meses, se passa um ano, quando você precisar daquela palavra, o Espírito Santo vai fazer com você lembra. Ele vai fazer nós adivinhar. Por isso que a gente tem que estudar a palavra. Ele tem que conhecer a palavra, que uma das tarefas dele é fazer que nós lembramos os ensinamentos de Jesus. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tem dito. Então ele fez aqueles discípulos a lembrar dos ensinamentos de Jesus de 3 anos. Jesus tinha andado com aqueles discípulos 3 anos ensinando. E não era que eles precisavam da palavra, o Espírito Santo fazia com que eles lembrassem. Por quê? Hoje é fácil que nós temos uma Bíblia. Mas naquela época o discípulo não tinha Bíblia. Eles precisavam, eles dependiam totalmente do Espírito Santo. Eles dependiam totalmente do Espírito Santo para fazer lembrar. De 3 anos, você lembra depois de 3 anos? Lembra o que você comeu 3 anos na terra? Lembra o que você estudou 3 anos na terra? E o Espírito Santo, na hora que eles precisavam, o Espírito Santo, eles faziam eles lembrar daquela palavra, daquele ensinamento, e aí o milagre acontecia. E aí eles recebiam autoridade. Então Jesus falou: eu tenho dito isso
estando eu convosco. Jesus falou, eu tenho dito isso enquanto eu estou convosco. Eu não vou ficar com vocês para sempre. E quando eu não estiver com vocês, mas vai ter o Espírito Santo, que fará você lembrar de tudo que eu tenho que ensinar a vocês. E esse Espírito Santo, ele está aqui na terra. Eu lembro de coisa que 11 anos atrás, na hora que eu preciso daquela palavra, o Espírito Santo me vai lembrar. Na hora que eu preciso de um testemunho que a pessoa contou, o Espírito Santo ele me vai lembrar de 11 anos. Né? Esse estudo que eu estou passando com vocês aqui, ó, eu lia lá na clínica há 11 anos atrás. 11 anos atrás. Então é desse jeito. Então vamos lá. Mais. Agora é capítulo 15, versículo 26 e 27. 15, 26 e 27. 15, 26 e 27. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. Amém. 25, né? 26 e 27. Então diz, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificará, pois estiveste comigo desde o princípio. Então, Jesus está falando, quando eu enviar o Consolador, porque Jesus aqui, ele ia para o Pai, e ele enviou o Consolador para testificar das verdades que ele tinha ensinado, para testificar das coisas, dos milagres, daqueles milagres que Jesus operou, os discípulos também começaram a operar, para ficar testificado que o Espírito tinha o mesmo poder de Jesus. Que ele tinha, os três estavam unidos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão unidos no mesmo projeto de resgatar a nossa alma, de conduzir a nossa alma para a casa do Pai, para nos dar esperança, para nos dar paz, para nos dar autoridade contra as forças malignas. Então Jesus falou, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos hei de enviar, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, da parte do Pai. Então Jesus ele não queria deixar o discípulo dele sem a presença dele. Ele testificou, o Espírito dele está testificando de Jesus. E é por isso que essa pregação não para, irmão. É por isso que há mais de 2025 anos atrás está pregando a palavra e não para. Na China, Coreia do Norte, já não pode ter Bíblia, mas não para. Mata cristão, entra na casa da família, pega a criança, tudo, e mata, mas eles não negam Jesus. Por quê? Por que não nega? Porque o Espírito Santo testifica. Vocês vão morrer, mas vai ter vida. O homem que não tem o Espírito Santo, no primeiro tapa que dá na orelha dele, ele já falou, não sou daquele homem, não. Não, eu larguei para lá, não vou pegar mais não. Mas o homem e a mulher que é cheio do Espírito Santo, irmãos, eles têm prazer no céu. O céu vem morar neles. Já pensou? O céu. O Espírito Santo é do céu. Ele é Deus. Ele tem a mesma vontade, o mesmo poder, a mesma força de Deus. E ele vem morar em nós. É Deus morar em nós. E aí a gente começa a pensar como Cristo, você não começa a pensar olhando a terra aqui não. Você não começa a valorizar a terra aqui não. Você começa a valorizar o céu, as coisas do céu. Você começa a valorizar o sacrifício de Cristo que foi feito naquele madeiro para comprar a nossa salvação. Você começa a pensar, eu tenho um dono, eu fui comprado, não a preço
de ouro, não é uma coisa de prata, mas eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu tenho um Senhor, eu tenho um dono, eu tenho um dono. Eu tenho um dono. E eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor. Se eu fosse fazer minha vontade, eu estava quieto em casa. Eu não tinha andado tanto. E as pessoas, nós passamos em muitas casas pregando a palavra, igual os homens e as mulheres, né, que já entregaram a vida para Jesus, e as pessoas começam a falar, porque cada está andando na boca dos outros. Está trazendo é dinheiro. Né? Mas nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos da ordenança que foi nos dada quando nós aceitamos Jesus. É ir para todo mundo, pregou o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Os que crê receberão, os que não crê será condenado. Os que crê receberão o poder de fazer esses sinais pelo poder do meu nome. Expulsarão demônios, falarão nova língua. Se tocarem serpente, ou se beber alguma coisa mortífera, nenhum mal te acontecerá. E quando colocar as mãos no viveiro, eles ficarão curados pelo poder do meu nome. Nós sabemos dessa palavra, porque nós conhecemos a verdade. Isso está certificado dentro de nós. Por mais que as pessoas falam, por mais que levantam por mais que o Satanás coloque barreira, mas nós não para, porque o Espírito de poder, de ousadia, é o Espírito de coragem, é o Espírito Santo que levou Jesus para aquele madeiro e Jesus não negou. Levou Pedro, Pedro não negou. Levou Paulo, Paulo não negou. E muitos cristãos, irmão, foi comido por pedras na arena de Roma. Você já viu aquele filme de gladiador? Quando solta um leão, solta um pá. Você já teve isso, né? Não por causa do filme de gladiador, de Roma, é filme romano que é de gladiador. Você coloca lá as pessoas lá, solta uns dois do pé leão, vai espetar aqui a torcida lá em cima, lá o povo, tudo gritando, ele gosta de ver sangue, ele gosta de ver sangue, os homens da rua, e assim fizeram com o cristão. Muitos morreram queimados na cruz, assim, na areia de Roma. Colocar fogo assim, ó, nisso aqui, o outro começava a cantar um hino espiritual a Deus. Colocar fogo no de cá, o de cá começava a cantar e não parava de cantar. Alguns são comigo de terra, criança igual essa aí. A mãe segurando assim, o leão vinha. Assim. Mas não negaram. Não negaram. E essas pessoas que morreram assim, eles estão clamando por justiça no céu. Estão clamando, eles estão guardados já, estão esperando a volta de Jesus. E ele está falando, até quando o Senhor não vai vingar a nossa morte? E o Senhor falou, espera mais um pouco. Está escrito, espera mais um pouco. Que ainda tem que completar o número dos salvos. Então Deus está esperando, a paciência de Deus é para que nós arrependemos, para que nós consertamos a nossa vida. Ainda vai ter muitos mortos, pessoas mortas por causa dessa palavra. Para se completar o número lá de cima. E eu já estou querendo cascar fora dessa terra, eu falo com minha esposa todo dia, Senhor, me leva embora daqui. A giripoca vai piar. Quem já fala, hoje a giripoca vai piar. Conserta, irmão. Conserta. Porque senão vai ter que conquistar a salvação com a vida. Porque quando o anticristo colocar o reinado dele aqui, o anticristo vai colocar o rei dele aqui, vai ser permitido por Deus, já está escrito. Porque quando Jesus buscar a igreja, o Espírito Santo vai embora. Essa terra vai ficar vazia de Deus, a terra vai gemer. Aí vai ter a marca do sinal na mão, na testa, não vai contar, não vai render, se não tiver o sinal. Vai ter que adorar o anticristo que tem o Espírito de Satanás. É assim. Agora não passou, só não aceitar Jesus e obedecer os mandamentos, que não é muito fácil nada, mas para o que vem, está bem fácil. Está bom. Já pensou? Antes de chegar aqui falando isso, vou falar com o sinal na sua testa e na sua mão. Se você deixar colocar, você já está condenado aí para o inferno. Você virou seguidor dele. Porque o símbolo de Deus em nós é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é de Deus. Satanás não é, quem é de Deus. E dá para mim lá, um está aí, o outro está lá, não dá para. O anjo também que vai fazer separação, ele vai descer na terra, quando Jesus vir e Jesus vai parar nas nuvens.
Os anjos vão descer para fazer a separação, ovelha para um lado, bode para o outro. Ovelha para a direita, bode para a esquerda. Os anjos, qual vai ser a maneira da separação? É quem tem o Espírito Santo, vai para a direita. Quem não tem, vai para a esquerda. E aí, ainda vai ter esperança, mas vai ter que pagar com a vida. Se nós não queremos aceitar Jesus por causa da dificuldade, e na hora de falar, se você aceitar o homem, você vai morrer. Vou cortar sua perna. O Satanás não vai querer matar, porque ele vai querer que nós nega. O plano do Satanás é para nós negar Jesus, para ele nos condenar. Porque se ele nos matar crendo em Jesus, que vantagem vai ter? Então ele vai querer que nós negamos, vai furar as olhos, cortar o dedo e deixa pulando uma perna só, e nega o homem. Aí vai aguentar? Se por causa de uma roupa, por causa do enfeite, por causa de um lugar, por causa de uma amizade, não está negando Jesus? E na hora que for a vida, então, como disse Satanás, falou para Deus na aprovação de Jó, o homem não liga para a riqueza, contando que salva a sua pele, contando que não toca na sua vida, ele está ligando. Satanás ele conhece essas coisas. Então, vamos continuar. 16, João 16, 7 ao 15. Agora vai dar para ler bastante. João 16, 7 ao 15. Glória a Deus. Só assim que estarei nesse dedo para você dar aí sim. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, por não crer em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me verei mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Amém. Glória a Deus. Então aqui Jesus está falando, ó. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviar-lo-ei. Então Jesus está falando, ó, convém que eu vá. Os discípulos ficou apavorados, os discípulos ficou apertados, porque Jesus era o porto seguro dele. Jesus, o mar ficou turbulento, Jesus falou, calma, Simão, vai embora, tempestade. Jesus era a segurança dele, mas Jesus chegou com o ensinamento, Miguel. Jesus chegou com o ensinamento que ele precisava de voltar para o Pai. E os discípulos ficou apertados e falou, é melhor para vocês tomar. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu enviarei o Consolador. O 8 diz assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do julgamento. Então, uma das tarefas do Espírito Santo é nos convencer do pecado, do juízo e do julgamento. Ele vai falar para nós assim, isso é pecado. Isso vai te afastar de Deus. Vai ter um julgamento e vai ter um juízo. O 9 diz assim, do pecado porque não crê em mim. Então, não crer em Jesus já é pecado. Pecado da incredulidade. Incredulidade. E com a pessoa que tem incredulidade, que não crê em Jesus, não tem como ter a salvação. Da justiça, no 10, da justiça porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Então Jesus está falando, ó, da justiça é porque eu vou para o Pai, e você não me verá mais. O 11 diz assim,
e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Falou da justiça, porque Deus é justo. Deus já julgou Satanás. Satanás já está julgado, já está condenado. Só está esperando o tempo certo para ele ir para a prisão eterna, que é o lago de fogo. Então ele já está julgado da justiça, porque Deus é justo. E Satanás já está condenado, já está julgado. O 12 diz assim: ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então era pesado demais para o discípulo. Eles não eram capazes de suportar aquilo agora. Então Jesus deixou para quando ele fosse. Que aí havia o Consolador. O Consolador ia agir dentro dele. Jesus agiu por fora. Jesus agiu com ensinamento, com orientação. Mas o Espírito Santo ia agir dentro. O Espírito Santo vai ficar dentro do homem. O 13 diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos digo que há de receber tudo que me vou há de anunciar. Então aqui está falando, Jesus está falando para o discípulo, que quando ele recebesse esse Espírito Santo, eles iam entender todas as coisas, né? Eles iam compreender, porque agora era pesado demais, agora ele não conseguia suportar, mas era melhor que ele fosse. Jesus está sentado lá diante do Pai, e o Espírito Santo ele está aqui tentando nos convencer. Cada um de nós foi conduzido pelo Espírito Santo. A gente pode até falar, eu não queria ir, não, foi fulano que me chamou, mas eu estava dizendo, mas o Espírito Santo, ele que nos convence, ele que nos orienta, né? É ele que nos orienta. Então vamos lá. A tarefa mais importante do auxiliador será fazer com que os seus seguidores lembrem dos ensinamentos, dos ensinamentos. João 14, 26. João 14, 26. Glória a Deus. Está terminando, tá? João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. Agora 16, 13. Glória a Deus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E no fim o Cristo crucificado e glorificado soprará o seu Espírito sobre os seus seguidores. Então no fim, né, no dia de Pentecostes, quando foi o dia de Pentecostes, que os homens estavam reunidos no mesmo lugar, em oração, esperando a promessa que Jesus tinha prometido, da chegada desse Espírito Santo. A Bíblia narra que Jesus chegou no meio deles e disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio você. Jesus disse: a paz esteja com você. E os discípulos ficaram muito alegres ao ver o Senhor novamente. E Jesus repetiu: a paz esteja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Soprou sobre eles e falou: receba o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo, né? Naquele mesmo dia.
ele saiu pregando a palavra com ousadia, com poder, com autoridade, porque ele estava preso numa casa. É a mesma coisa se nós abaixar essa porta e nós falando baixinho aqui, porque ali fora tinha uma perseguição muito grande contra a igreja, contra aquele seguidor de Jesus. Já tinha crucificado Jesus há 40 dias atrás, e Saulo, que era um perseguidor implacável da igreja, que estava determinado a parar a pregação, a prender homens e mulheres e até crianças. Ele tinha recebido uma carta branca de Roma e do sacerdote e dos fariseus para prender, para parar a pregação. Mas aqueles homens receberam o Espírito Santo. Agora chicote já não adiantava. Ameaça já não adiantava mais. Morte já não adiantava mais. Prisão já não adiantava. Porque o Espírito de ousadia, o Espírito de poder, o Espírito de coragem que estava sobre aqueles homens. Então nós vamos ler o 20, João 20, 22 a 23. João 20, 22 a 23. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. Amém. Então aqui, o discípulo estava trancado, como já disse. O 19 diz assim: chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerraram as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham ajuntado. Chegando Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio dos discípulos, e disse: a paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Dizendo-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz convosco, a paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu também os envio a vós. Eu também os envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, irmãos, Jesus chegou para cumprir aquela promessa que ele havia prometido aos discípulos. Jesus já fez discípulo num momento de mais temor, de mais terror, que Jesus tinha subido ao céu. Ele já não tinha a segurança de Jesus mais. Ele estava sozinho. Quem sabe alguns estavam desanimados. Quem sabe estavam desesperados. Quem sabe a morte já tinha assombrado ele. Quem sabe ele estava pensando: será que vai acontecer? Será que nós vamos receber? E de repente, Jesus, ele sempre tem uma porta de esperança. Ele é a nossa porta de esperança. Jesus chegou no meio deles e falou: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio você. Soprou sobre ele e falou: receba o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, por causa desse Espírito Santo que ele recebeu, é que nós estamos aqui hoje. É que muitas igrejas estão de pé. É que muitos homens e muitas mulheres abriram o coração para Deus. Estar firme para a obra de Deus. É por causa desse Espírito Santo é que essa terra ainda não está pior. Porque tem gente que ora. Tem gente que acorda de madrugada e ora. Tem gente que canta louvores a Deus. Tem gente que é fiel, leal a essa palavra aí. Tem gente que larga os seus próprios interesses por causa dessa palavra. E é por isso que o Satanás não tomou conta dessa terra. Porque o Espírito ele está aqui trabalhando. E ele tem encontrado o coração quebrantado. Jesus disse: eis que chega, ó. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo.
Jesus, quando ele acha um coração aberto, ele faz maravilha. O Satanás fica triste. É alegria no céu e tristeza no inferno. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, aperta no céu. Os anjos começam a adorar a Deus. Os anjos pegam as suas harpas, quem toca a harpa pega, quem dá glória, quem abaixa e tira a coroa, abaixa e tira a coroa, festa no céu. Porque Deus ama mais uma alma do que o mundo todo. Ele tem mais prazer numa alma do que o mundo todo. E é por isso que muitas igrejas estão abertas. Porque Deus, Ele move o céu e a terra por causa da nossa alma. Mas tem uma coisa, vai chegar o tempo. Chega o tempo que cada dia que passa nós vamos ficando com menos tempo para aceitar Ele, para tomar a decisão. Toma a decisão. Toma a decisão de aceitar Jesus na sua vida. É a única chance que nós temos é aceitar Jesus. E aceitar Jesus, como nós vimos a palavra, não é aceitar Jesus só de boca, é de obedecer os mandamentos. Né? Então nós precisamos de tomar essa decisão, porque senão a gente fica indo na igreja, vai mesmo, e vai vivendo uma vida meia boca aqui, e quando essa carcaça vai para onde vai a nossa alma. É obedecer, irmão, é obedecer. Se você for trabalhar no emprego, você tem que obedecer a norma de lá. Não tem jeito. Senão a gente vai embora. Não, você não serve, não. Você está andando na contramão, você está causando problema. Você está aqui para ajudar a empresa. Você está causando problema. Então, para morar no céu também, tem a norma. A norma é amar Jesus, para receber o Espírito Santo. Tá bem? Vamos ficar de pé para nós fazer a oração, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Santo, maravilhoso, Deus Santo de poder. Aleluia, Senhor. Deus Santo, maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, Santo, maravilhoso. Do Espírito Santo, que nós estudamos aqui. O Espírito da verdade, o nosso Consolador, o nosso ajudador. É quem nos convence do juízo, do pecado e do julgamento. É quem nos abre a porta da salvação. É quem nos convenceu de estar aqui nessa noite para ouvir a palavra do inferno. Para ouvir, ó Pai querido, a única coisa que nos dá direito de morar na glória, por meio de ouvir e obedecer a tua palavra. Por isso nós estamos felizes. Pai querido, trabalha no nosso coração, o Senhor conhece cada um de nós. Trabalha de acordo com a necessidade de cada um de nós. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador. O Espírito Santo fale conosco por meio dos sonhos, por meio de visão, por meio dos teus profetas, por meio dos teus servos e a tua serva, para que nos convença. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador. Pai Santo maravilhoso. Nós estamos aqui felizes por ter ouvido a tua palavra. Mas nós temos consciência que só ouvir a tua palavra não basta. Nós precisamos obedecer a tua palavra. E a tua palavra, Pai querido, não é fácil. Porque o próprio Senhor Jesus diz que é apertado, o caminho apertado, e estreita é a porta. Mas esse caminho apertado, essa porta estreita que nos leva para a vida eterna, que nos leva para perto de ti, que nos leva a ter comunhão com o Senhor, que nos leva a ter meu Senhor. Por isso, ó Pai querido, nos ajude. Move as tuas mãos, inclina as tuas mãos para a face da terra. Tuas mãos de poder. Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos, Senhor. Pai, eu abençoo cada pessoa que aqui está. Em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, Pai querido, trabalha em cada vida que poderosamente, como o Senhor tem feito esses anos todos, para a salvação, para a comunhão. Aqueles que precisam de libertação, o Senhor liberta. Aqueles que precisam de cura, o Senhor cura. Aqueles que precisam de ser renovados, o Senhor renova. Aqueles que precisam de fé, o Senhor, Pai, que envia fé em nosso coração, para que assim nós podemos fazer a Tua vontade, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, nos leve em segurança para os nossos lares, em nome santo do nosso Senhor e Salvador. Visite os nossos parentelas, os nossos familiares.
em nome santo de nosso Deus. Assim o amor de Deus, as doces consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e nós dissemos amém. Amém? Se alguém quiser oração, nós vamos fazer oração. Se alguém precisar de oração, ok? Então, nós estamos terminando o culto em nome de Jesus.